Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio de uma série destinada a empreendedores, empresários e empresas que estão à procura de aproveitar as oportunidades dos fundos europeus Portugal 2030. Para nos ajudar, convidámos a Vanessa Delgado, que está na Frontwave desde 2017, é a manager da área de funding, que disponibiliza um serviço especializado de consultoria para captação de financiamento para projetos de empresas. Tem mais de 20 anos de existência a Frontwave e, para além da marca FundW, detém outras 3 marcas ligadas à engenharia e desenvolvimento tecnológico na área da pedra natural. Vanessa, bem-vinda, muito obrigado. Olá, João, boa tarde. Obrigada eu Obrigado pelo pela convite. disponibilidade. A Frontwave neste momento está connosco dentro da Startup Sintra e nós achamos que isto era uma ótima ideia porque temos todos estes fundos que de alguma maneira vão ajudar a economia, mas sentimos que era preciso especialistas para nos explicarem e foi a sua motivação que nos levou a criar esta iniciativa. Por isso, mãos à obra. Vanessa, o que é que tens para nos apresentar? Bom, o objetivo de hoje, e porque estamos aqui numa fase de transição entre o Portugal 2020, também com o PRR e a chegada do 2030, do Portugal 2030, é sobretudo focar o Portugal 2030 para dar a conhecer e clarificar aqui, de certa forma, o seu enquadramento. Antes de chegarem à nossa economia os fundos, é importante que os empreendedores, as empresas, consigam perceber como é que ele está organizado e também como é que podem esperar, de onde é que podem esperar mais acesso para as empresas, mais apoio para as empresas do que noutros casos. Então, por isso vou aqui partilhar uma apresentação que fiz. Enquanto a Vanessa faz a partilha, aproveito já para fazer aqui o call to action. Quem quiser contactar a Frontwave, a fund.fw, para poderem fazer projetos especializados, ou pelo menos terem uma primeira reunião apenas para auscultar as possibilidades, depois no final a gente deixou os contactos para vocês poderem entrar em contacto direto. Então, vamos focar aqui o Portugal 2030, é um acordo de parceria que foca, que foi estabelecido entre Portugal e a Comissão Europeia e basicamente fixa os objetivos estratégicos para a nossa economia entre 21 e 27. E, de certa maneira, este é o quadro comunitário que segue o Portugal 2020 e também o que substituiu já o CREM, não é? Agora que nós estamos à espera das primeiras candidaturas, o que eu queria convosco era, sobretudo, perceber e enquadrar quais é que são os seus objetivos, quais é que são os seus valores, que programas é que nós podemos esperar deste programa. E, portanto, desculpa, partilho aqui, então, o que é que nós temos em termos de valores globais deste Portugal 2030? É um pacote que tem 23 mil milhões de euros, que está distribuído por 5 fundos. São 5 fundos que acaba por ter mais peso, quer o FEDER com cerca de 50% da verba, aqui com 11,5 mil milhões de euros, e também o Fundo Social Europeu com 7,5 mil milhões de euros, que representa 33% do peso do Portugal 2030. Portanto, estes 2 fundos são os fundos que mais põem no nosso Portugal 2030. Depois temos aqui outros 3 fundos, o Fundo de Coesão, o Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos, das Pescas e da Aquicultura e também o Fundo para a Transição Justa, que são também fundos que fazem parte deste Portugal 2030, mas que já acabam por ter menor expressão. Em termos de prioridades, o Portugal 2030 está organizado em 5 prioridades, tal como que são prioridades que não é só para a nossa economia, são prioridades que é para a União Europeia, portanto, todos nós estamos aqui alinhados também com as orientações que há ao nível europeu. Estes 5 prioridades ou objetivos estratégicos, o primeiro podemos ver que é um Portugal mais inteligente, que é a aposta na inovação, na digitalização e na competitividade das empresas. Certo? Este pacote tem 5,3 mil milhões de euros para apoiar de forma resumida a indústria 4.0, portanto é aqui que vai estar o core do que as empresas podem esperar em termos de Portugal 2030, dos apoios para a sua atividade económica.
Depois temos também a segunda prioridade, o Portugal Mais Verde, onde está a transição climática e a descarbonização, com vista à neutralidade carbónica da nossa economia em 2050. Este objetivo estratégico tem 5,4 mil milhões de euros. Avançamos para um Portugal mais conectado com 1,9 mil milhões de euros, onde estão as redes estratégicas em termos de transportes. O objetivo é ligar melhor Portugal à Europa, com isso fazer crescer a nossa economia e também, naturalmente, a economia europeia como um todo. Portanto. E depois, destacado aqui com um grande peso, temos a parte social, a prioridade 4, através de um Portugal mais social, onde estão as questões do emprego, da educação, da formação e da igualdade. Este acaba por ser o objetivo estratégico ao qual foi dado maior peso, tem aqui 7,8 mil milhões de euros. E, por fim, através de uma estratégia de desenvolvimento a nível local, a prioridade número 5, que é um Portugal mais próximo dos cidadãos, sobretudo através da coesão social e territorial. Estas são as orientações que nos ligam à Europa, em termos do Portugal 2020, e são as prioridades, objetivos estratégicos que depois também vão ligar aqui com os 4 programas temáticos e também com os 7 programas operacionais regionais que nós vamos ter no nosso país. Estes 4 programas temáticos... Desculpa interromper, estes 4 programas temáticos estão dentro daqueles que estavas a falar ou é um adicional à parte? Eles estão dentro a soma dos 4 programas temáticos, mais os 7 programas operacionais e este bocadinho da assistência técnica, somam o pacote dos 23 milhões de euros. O que acontece é que nós vamos ver que os objetivos ou as calls que vão aparecer dentro dos programas temáticos vão linkar aos objetivos estratégicos e às prioridades que falei no slide anterior. Para clarificar, o primeiro programa temático, que é o da demografia, qualificação e inclusão, que basicamente vem substituir o programa do capital humano e da inclusão social que havia no Portugal 2020. Este programa vem numa lógica de implementar as políticas ativas do emprego, da educação, da formação e da inclusão social e, portanto, vai dar resposta ao que está na prioridade 4 que nós víamos aqui, que é um Portugal mais social. Mais social. Pronto, é assim que os programas temáticos acabam por estar linkados às prioridades que foram estabelecidas. Depois temos aqui o segundo programa, que é o da inovação e transição digital, que é o substituto do Compete 2020. O Compete 2020 é o programa por natureza das empresas e, portanto, as empresas têm aqui um pacote de 3,9 mil milhões de euros para apoiar a inovação, a digitalização e a competitividade. Portanto, este é o programa que se liga em grande escala à prioridade número 1, é o que vem dar resposta a esta prioridade que está no Portugal 2030. O atual POCUR vai ser substituído pelo Programa de Ação Climática e Sustentabilidade, que dará cumprimento às prioridades 2 e 3 e que foca sobretudo a transição energética da economia portuguesa. Tem um pacote de 3,1 mil milhões de euros. E previu o programa do Marco, já havia dentro do Portugal 2020 e que tem aqui 379 milhões de euros, que está ligado sobretudo à questão das nossas prioridades relacionadas com a nossa grande costa e com o mar. Oh, Vanessa, diz-me uma coisa, Sim. havendo esta emergência, não diria nacional, mas mundial, europeia pelo menos, garantidamente energética e também com o problema das secas, será de esperar que os totais destes valores possam ser alterados, especialmente para a área da ação climática e sustentabilidade, ou seja, sejam retirados fundos dos outros programas para serem direcionados aqui para a ação climática e sustentabilidade? Eu não sei se o pacote como um todo, os 23 mil milhões, pode mexer, pode eventualmente haver reforços, não é? Já tem acontecido e isso dependerá também aqui da forma de utilização dos nossos fundos,
mas o que já tem acontecido ao longo do quadro comunitário é, imagina, estamos a meio e vemos que há aqui verbas que não são a ser utilizadas, há programas que têm muito e há programas que têm pouco porque mudaram as condições e as necessidades alteraram-se e, portanto, pode haver aqui uma realocação, até porque, de grosso modo, o que nós temos aqui de organismos intermédios é a ANI, o IAPMEI e a AICEP e, portanto, eles acabam por ter pacotes em programas diferentes a gerir e têm esta flexibilidade de, naturalmente, ser Reajustar, não necessário é? Reajustar. e de Eu digo reajustar. isto porque, sei lá, estávamos aqui ontem, também estávamos a abordar esta temática, por exemplo, a questão do reaproveitamento das águas. Portugal está muito para trás daquilo que é a média europeia, portanto somos muito fracos ainda nessa área. Todo este problema energético, a indústria principalmente está muito fragilizada pela utilização do gás, pelos preços, não é? Portanto, se houverem aqui um reforço destes apoios que permitam a estas indústrias readaptarem, se calhar era, nesta altura específica, era fundamental, não é? Por isso é que isto, eu considero que o Portugal 2030 vai ser ainda mais competitivo do que o Portugal 2020 foi. Ou seja, as empresas têm mesmo que começar a planear. É muito importante que se perceba que os fundos não são um fim, mas que são parte da estratégia das empresas como um todo e, portanto, as empresas têm que ter uma estratégia à cabeça, planeá-la para que depois, quando abram as candidaturas, possam distribuir as suas necessidades e encontrar necessidades de financiamento de acordo com as suas estratégias. E por isso o planeamento aqui vai ser fundamental, até porque, como vou dizer, como vamos ver mais à frente, uma das coisas que está prevista é a possibilidade de haver uma maior intensidade de candidaturas abertas em contínuo. Isto significa que eles abrem e voltam a fechar quando já houver candidaturas suficientes para a dotação que têm e, portanto, isto dá maior flexibilidade às empresas, porque no anterior quadro, às vezes, os períodos de candidatura eram muito, muito reduzidos, mas ao mesmo tempo exige, as primeiras a chegar vão ser as que vão ter Tirar esta vantagem, oportunidade, claro, não é? Pronto, obviamente, obviamente. portanto, eu acho que, Têm que estar despertos, têm que estar exatamente, vamos. preparados antes e não ficar à espera, não é? Sim, sim. E isso agora então que estamos, como há esta quebra de um quadro para outro e há todo este tempo de espera, nas primeiras escolas então vai ser mesmo, mesmo necessário que quem tem interesse comece já a planear para depois poder entrar logo as candidaturas nos primeiros dias. Bom, só aqui para abordar então os programas operacionais regionais. Nós vemos que, como acontece, como já acontecia no Portugal 2020, a dotação continua a estar muito concentrada na Zona Norte e na Zona Centro, muito relacionado também com a questão da densidade do nosso tecido empresarial e, portanto, no continente, cerca de 60% dos apoios que existirão ao nível dos programas operacionais estão concentrados nestas duas regiões. Temos também as regiões autónomas aqui com dotação e há este programa que é o de assistência técnica, que basicamente é o programa, é a máquina dos fundos que serve para conseguir operacionalizar e executar as verbas e dar resposta a todos os pedidos que hajam. Todos estes programas, quer os temáticos, quer os operacionais, já foram alvo de consulta pública, já passaram essa fase. A expectativa é que ainda neste trimestre eles fiquem aprovados e fechados e que possa ser publicada a regulamentação específica para que o mais depressa possível possam então surgir as candidaturas e as empresas possam beneficiar das oportunidades do quadro do Portugal 2030. Agora, passava aqui depois deste enquadramento, a deixar algumas novidades, algumas coisas que, na minha opinião, como consultor, eu acho que é importante as empresas irem já sabendo, irem já ouvindo. São algumas mudanças que existem da lógica que tínhamos no Portugal 2020 para a lógica que vamos passar a ter no Portugal 2030. A primeira delas tem a ver com a questão de as oportunidades de irem aparecer mais numa lógica colaborativa, quer sejam com empresas não PME, que muitas vezes têm mais limitações no acesso a estes fundos, quer seja com
entidades do Sistema Nacional Científico, isto tudo para promover uma maior transferência de conhecimento e, por outro lado, também a questão dos concursos virem com tipologias misturadas. Isso já se viu nas agendas mobilizadoras, já se viu no PRR, candidaturas em que nós podemos simultaneamente ter inovação produtiva, promoção e divulgação, investigação e desenvolvimento, e que as empresas candidatam em grupo e que cada empresa candidata-se às tipologias que têm interesse para a sua estratégia. Não quer dizer que as candidaturas individuais vão desaparecer, não, elas vão coabitar. O que se fala é de haver uma diferenciação positiva para quando eu me candidato numa forma colaborativa, e isso, por exemplo, poderá sentir-se ao nível das taxas de apoio serem superiores nestas tipologias de investimentos contra candidaturas individuais. Depois há também a questão de os investimentos terem que ter a componente da digitalização ou da transição energética. Já não vai dar para fazer candidaturas que não contemplem essas duas áreas, porque vai ser uma espécie de obrigatoriedade. As candidaturas têm que ter na sua estratégia ou uma lógica de digitalização, ou transição energética, ou acumular as duas. Depois, por causa de uma alteração do mapa de auxílios que houve, do mapa de auxílios regionais, em média podemos esperar mais 5 pontos percentuais de apoio nas taxas de apoio. Haverão regiões que ainda vão ser mais privilegiadas, como será o caso das Beiras, da Serra da Estrela, ou também do Alto Alentejo. Vanessa, o que é que entendemos por taxas de apoio? É o incentivo, não é? Eu candidato... É o valor total do incentivo. Exatamente, Okay. E a percentagem que eu sou apoiado em determinadas tipologias rondava aos 50%, se estivéssemos a falar, isto mais na inovação produtiva, se estivéssemos a falar de IDTs um pouco maior, sempre restringido pela dimensão da minha empresa, por onde é que eu me localizo, pronto, há aqui várias condicionantes à minha taxa de apoio. Mas por esta alteração, em média, podemos esperar mais 5 pontos percentuais. Transversal, ok. Transversal. Há zonas que ainda podem vir mais diferenciadas, como as que eu referia, algumas em 10 pontos percentuais, como é este caso das Beiras, da Serra da Estrela e do Alto Alentejo, tem a ver com a baixa densidade e com o facto de se querer... Zonas do interior. Exatamente, e por outro lado, Lisboa, como já acontecia, que já tinha muita limitação, há aqui algumas freguesias, Lisboa e Algarve, algumas freguesias que vão ter ainda limitações maiores relacionadas com a questão da sua taxa de desenvolvimento face às restantes zonas do país. Pronto. Como eu já tinha referido, então, aqui os concursos em contínuo, e depois aqui diria 3 pontos que para quem aplica e para quem está dentro dos fundos e para quem executa são bons, muito bons, que é a questão da simplificação dos formulários de candidatura, numa lógica de haver maior... a informação que já está disponível na administração pública estar logo dentro dos formulários e nós não termos que estar a preencher a informação que já está disponível, e também de haver um menor detalhe, por exemplo, ao nível dos orçamentos. Quando nós fazíamos, tínhamos de estar a especificar rúbrica por rúbrica quantas máquinas é que eu ia adquirir, e agora ser mais numa lógica de investimento em máquinas X. E depois, ao longo da minha candidatura, tenho maior flexibilidade para ver o que é que realmente está dentro daquele pacote. Tem que depois tudo bater certo com a lógica de investimento do projeto. Pronto. Depois também aqui os custos simplificados. Isso é uma mudança significativa, porque bastante. Não só dá muito menos trabalho, abre muito mais oportunidades e de certeza que cria muito menos problemas depois, mais à frente, porque depois a fiscalização desses fundos vai dizer, mas o senhor aqui disse que ia comprar a máquina AX43. E não gera tantos pedidos de alteração, porque o que é que nós tínhamos que fazer? Tal e qual. Era a máquina, não sei o quê, e tínhamos que fazer um pedido de alteração, eles tinham que nos dar a resposta, autorizar, e isto é todo um trabalho que faz com que as candidaturas, os prazos depois das empresas sejam muito diferentes dos prazos de resposta que os organismos claramente. têm capacidade. A outra questão também é os custos simplificados, nomeadamente ao nível dos RH
que vai evitar com que tenhamos que, por exemplo, em certos pedidos de pagamento, estar a apresentar as faturas, portanto, eles vão ter um custo padrão e a partir daí é gerado automaticamente o valor, tendo em conta o que eu considerei em candidatura. E também a questão da uniformização das regras de publicitação, porque cada programa tem as suas regras e então a lógica é que não queiramos ir para além do que é exigido pela Comissão Europeia, que tem acontecido no nosso país, e seja igual para todos e não tenhamos que andar aqui tanto com fichas de projeto e coisas similares. Dificuldades ou desafios que também vão existir têm a ver com a questão de alguns requisitos adicionais que vão aparecer, nomeadamente a questão do princípio de não prejudicar o ambiente. Este já é um requisito que está presente em todas as candidaturas do PRR e que vem também para dentro do Portugal 2030. Basicamente, as empresas vão ter que evidenciar que os seus investimentos não prejudicam o ambiente. E também a questão do que é chamado de beneficiário único, que basicamente o que pretende é fazer com que não haja aqui conflitos de interesse e acumulação de incentivos, e portanto as empresas vão ter que estar registadas todas numa plataforma única para evitar este tipo de situações. E por fim a questão das consultas ao mercado, ou seja, eu quando faço um determinado investimento tenho que fazer prova de em que condições é que consultei o mercado, consultei pelo menos 3 fornecedores e que tenho evidências de que fiz essa consulta. Mas pode ser apenas os contactos por e-mail, por exemplo, e os orçamentos que se recebeu, é isso? Sim, mas ter prova de que fiz vários pedidos e que escolhi a opção ótima, digamos assim. Ok. Não, por um momento eu pensei que tinha que ser através do Vortal ou alguma coisa assim, de uma plataforma pública. Tudo que não obrigar a contratação pública, não. Ok. Por fim, o que todos queremos saber, próximas candidaturas, não é? Quando é que elas são, quando é que elas aparecem, está quase, não está quase. O que tem sido vinculado, e eu recentemente tive numa apresentação pública feita pelo Pedro Cilínio, que é o diretor do IAPMEI, e o que ele disse que era a sua expectativa, porque em primeiro disse, eu também não sei, nós não sabemos, mas tendo em conta a expectativa dele é que, de facto, neste trimestre, até ao final do ano, apareçam as primeiras candidaturas. Ainda são candidaturas que vêm do Portugal 2020, aqui a inovação produtiva, a investigação e desenvolvimento, que têm o registro de pedido de auxílios em aberto, ou seja, empresas que queiram fazer já o investimento a partir de amanhã fazem este registro e podem fazer os seus investimentos, mesmo sem saber se as candidaturas estão aprovadas. Havendo este registro de auxílio, significa que vão abrir candidaturas e estas certamente são as primeiras, ao qual ele também juntou a questão da internacionalização, porque é uma tipologia que não abre há muito tempo. Estamos a aguardar porque o objetivo é que no primeiro trimestre estas candidaturas já estejam analisadas e possam já estar a ser executadas pelas empresas. Também, como nos foi dito, até ao final do ano há a expectativa da regulamentação específica do Portugal 2030 sair e depois a partir daí então esperarmos as primeiras candidaturas no âmbito já do Portugal 2030. São estas, digamos assim, é este o enquadramento que eu acho que é importante as empresas terem como ponto de partida para poderem já começar os seus trabalhos, porque quando aparecerem as candidaturas vai ser muito, muito, muito rápido. E, portanto, nós Frontwave estamos aqui, deixo os meus contactos, porque estamos a preparar-nos, estamos por dentro e, portanto, é bom que as empresas tenham a noção que vai ser preciso um conhecimento especializado, porque as candidaturas vão ser muito competitivas e é nesse sentido que nós pretendemos ajudar. Está feita a conclusão aqui da nossa primeira sessão de apresentação. Vai ser recorrente, nós vamos voltar com estas emissões, estes episódios, sempre que for oportuno, portanto, sempre que houver novidades e que se possa introduzir mais informação. Fica aqui o alerta, não está muito longe o lançamento destas oportunidades, portanto, comecem a trabalhar preventivamente, vejam quais são as áreas que pretendem desenvolver dentro das empresas
Tem aqui o contacto da Frontweb se quiserem falar com eles para perceberem também melhor o que é que pode ser feito e que tipo de projetos é que se calhar vale a pena começarem a pensar, desenvolver. Lembrem-se sempre que os fundos europeus não é uma forma de arranjarem dinheiro para fazer projetos, é mais uma premiação, uma ajuda para projetos que vocês já querem de alguma forma desenvolver. Portanto, vocês têm projetos que querem desenvolver na empresa e que, se fizerem sentido e tiverem méritos, os fundos europeus estão disponíveis para vos participar com uma parte. E é assim que deve ser o raciocínio. E não o contrário. Deem-me dinheiro, eu preciso de dinheiro para então ir fazer um projeto. Não é esse o intuito. Da nossa parte, muito obrigado para quem esteve a assistir. Esperemos contar com vocês numa próxima oportunidade. Vanessa Delgado, muito obrigado pela tua apresentação. Espetacular. Obrigada, João. Até breve. Conto contigo na Quanto próxima. mais breve significa que já temos novidades. Já temos novidades, é isso mesmo. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Fiquem bem. Obrigada.